Começamos a nossa aula contando para vocês quais produtos eu estou utilizando. Então, a cola branca da Tec Bond, cola de silicone da Tec Bond, isso é muito importante, hein? Pregue fácil, tudo da Tec Bond, tá? Ele é um substituto de pregos e parafusos à base de água. Ele é extra forte. Vamos utilizar também T6000 e como cola instantânea, eu vou fazer a indicação de vocês para que vocês conheçam a Tec Bond Control, tá bom? Eu vou abrir aqui. Ela tem esse dispositivo aí que você consegue apertar na lateral e ter uma segurança maior em aplicar a cola instantânea. Outra dica que eu vou trazer para vocês, que são as esponjas da Tec Bond. Então, assim, essa é a esponja antiviral, tá? Não risca. Mas, enfim, é só para dizer para vocês lavarem bem a sua caneca, higienizarem antes de fazer o trabalho, é muito importante, tá bom? Então, já fica também essa dica. E agora sim, vamos começar o projeto propriamente dito, aula bem completa para vocês aqui no YouTube. E nós vamos começar com a massa de biscuit para fazer o caldeirão. Eu não tenho a massa cinza, então é simples. Eu tenho massa branca, vou colocar um pouquinho de massa preta e assim eu vou fazer o cinza na tonalidade que eu quero. Lembrando que eu vou amassando aqui, a tonalidade que ficar, ele vai escurecer um pouquinho mais, tá bom? Porque o biscuit, quando ele seca, ele escurece 2 tons. Então, leve em consideração fazer a quantidade, levando em consideração que ele vai escurecer um pouquinho. Escureci o que eu achava que ia ficar bacana pro meu projeto, então eu começo fazendo uma bolinha com as mãos, desse jeito. E nós vamos posicionar na caneca. Isso mesmo, a gente não vai colar na caneca. A gente vai posicionar, fazer todo o trabalho posicionado e depois fazer a colagem definitiva. Detalhe, vocês precisam certificar que fique completamente, ó, juntinho na caneca, bem coladinho, bem pegadinho, assim, no sentido de estar bem grudadinho, para que não tenha vão. Porque quando secar, ele vai descolar e aí a gente vai fazer a colagem definitiva. Mas ele vai estar daí, nesse momento, com a curvatura da caneca, que é o bem importante, tá bom? Ó, então, tendo esse passo, a gente vem com a esteca, marca a parte de cima, tá? Dou sempre uma ajeitadinha, marco a parte de baixo, ó, deixo bem marcadinho. Acerto com a mão, eventuais marquinhas, ó, posso fazer até um pouquinho mais, porque é um caldeirão, ó, fica bem bonitinho. Ó, dou uma aprofundadinha aqui. Tudo isso são detalhes que depois, no final, fazem toda a diferença no acabamento da sua peça. E agora, essa parte aqui, com a mão eu vou afundando, que seria a parte de dentro do caldeirão. Pode ser com o cabo de um pincel, pode ser com um pincel modelador, como esse da Condor. Pode ser com a mão, o que você achar mais fácil. Então, eu venho apertando e empurrando um pouquinho essa borda pra fora, ó. Empurro a bordinha pra fora e acerto com a mão, tá? Vai o líquido, né, vamos dizer assim, a poção dentro, então você não se preocupa com essas marquinhas que ficarem na parte interna, tá? Mas só deixa bem acabadinho, assim, bem bonitinho essa parte aqui da sua peça, combinado? Feito isso, agora o próximo, ó, só deixando tudo ajeitadinho. Próximo passo nosso, nós vamos fazer a alça do caldeirão, tá? Então, com a mesma massa cinza escuro, eu vou abrir um rolinho, que eu veja que dá pra ir de um lado pro outro, e vou colar com um pinguinho de cola da Control, da Instantânea Control. Lembrando que eu tô colando biscuit com biscuit. Eu não tô colando ainda na caneca, tá? Então, eu vou enfatizar isso para que vocês entendam por que eu não tô colando nada na caneca, porque ao final a gente vai fazer a colagem definitiva. Com a mesma massa, eu vou fazer 2 bolinhas de mesmo tamanho para as 2 bolinhas assim, o acabamentinho no caldeirão, para ficar bem bacana. Ó, coloco e pressiono. Lembrando que colei biscuit com a cola instantânea Tec Bond Control. Agora, com a massa preta, nós vamos fazer a aranha, tá? Então, eu faço uma bolinha, um tamanho que eu acho que fique bacana, dou uma leve curvadinha assim, não tá tão redondinho, ó, né? Parece um grãozinho de café. E vou fazer agora essas tirinhas, tá? Bem fininhas, que seriam as patinhas da aranha.
Então, eu vou fazer 3 joguinhos assim, 3 tirinhas, e vou posicionar um pouco curvadinha, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. E aí, vocês vão entender como é que a gente vai fazer essa aranha simulada aí. Venho com a cola branca, essa embalagem ela é grande, né, de 500 ml, então, 500 gramas, então eu ponho na mão e vou posicionar, ó. Posiciono aqui no meio e colo nos pezinhos. E dou uma ajeitadinha pra ficar bem bonitinho, né, as perninhas da nossa aranha de Halloween. Próximo passo, vou fazer como um triângulo, que agora vai ser o corpinho do gatinho. E olha só, não tô colando, tá, pessoal? Tô posicionando e encostado já no caldeirão. Venho agora, faço um rolinho um pouco mais grosso. E, ó, dou essa voltinha aqui, que é o rabinho do gatinho. Como a minha massa está extremamente fresca, eu não passei cola. Se a de vocês tiver algum ressecamento, passa um pouquinho de cola branca ou cola instantânea. Uma bolinha, achato e dou essa beliscadinha com o dedo de um lado e do outro. Pra gente formar o quê? A orelhinha do gatinho, tá bom? E assim, nós vamos colocar aqui, ó, desse jeito. Tô posicionando e dando uma leve apertadinha. Olha como já tá formando. Lembrando que tá a massa fresca, super fresca, bem molinha, então por isso que eu não tô passando cola. Bolinha, aquela mesma massa, né, que a gente fez do caldeirão, um pinguinho de cola branca, e eu vou colar, ó, fazendo o narizinho do gatinho, né, porque a massa já tá um pouco mais de outra consistência, essa massa cinza escuro. Bom, agora eu vou posicionar para ver se eu já vou colar, né, essa aranha. Poderia colar com cola branca ou com a Control, então eu escolhi colar com a Control porque instantânea é mais rapidinho, tá bom? Colo e posiciono as perninhas na posição que eu quero que ele fique no caldeirão. Perfeito? Eu acho que por enquanto tá fácil, né, pessoal? Eu vou explicando assim, olha, vão garantindo que tá bem coladinho, bem juntinho assim a caneca, para aquela colagem definitiva que eu falei para vocês. Agora, vou usar com a massa lilás, né, um roxinho mais clarinho, faço uma gotinha prolongada e vou com a mão, ó, achatando assim, ó, para formar o chapéu do gatinho. Então, eu venho fazendo esse movimento, vi que o tamanho tá bacana, porém eu tenho que deixar reto atrás. Então, eu venho com a tesoura e corto, tá bom? Porque precisa ficar reto pra gente colar bem bonitinho. Faço um rolinho com a massa preta, achato e vou colar, né, com a cola branca, porque a consistência da massa roxa não, lilás não tá como a massa preta. Então, para aderir uma na outra bem perfeito, um pouquinho de cola, né, não faz mal a ninguém. Feito isso, ó, tá aqui bonitinho, vamos posicionar, não vamos colar, tá bom? Eu só vou colar biscuit com biscuit, vou pôr uma gotinha aqui, ponho o chapéu e faço um movimentinho, ó. Venho aqui e dou uma curvadinha para ficar bem charmoso o chapéu do gatinho, né? Aí já tá começando a ganhar forma e fica bem interessante a nossa peça. Com a T6000, gente, ela é uma cola para pedrarias, tá? E joias, é uma cola extra forte, uma cola flexível da Tech Bond. E aí eu escolhi, podia ser vermelhinho, mas acho que vou fazer o branquinho, tá bom? Esse lacinho, que é um lacinho que você compra em loja de bijuteria. E vou colocar. Poderia ser de biscuit? Poderia, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu quis fazer uma gracinha aí, então coloquei essa pecinha, essa pedrinha aí para vocês. Ao mesmo passo, eu trouxe algumas, ó, é verdinho, são 2 pedrinhas verdinhas, você vê, bem pequenininhas, que eu quero fazer os olhinhos verdinhos do gatinho, tá? Então, eu vou vir com a T6000, que ela tem esse biquinho que é bem pequenininho, um biquinho de precisão, uma gotinha bem pequenininha, outra bem pequenininha, venho aqui com, ó, tentei fazer aqui, ficou meio difícil, então eu vou na mão mesmo, ó. Posiciono e dou uma leve apertadinha para que entre, tá? Ó, aperto aqui um pouquinho para ele entrar. E aí, a gente vai ter o olhinho bonitinho. Se vocês não tiverem pedrinha, miçanguinha, pode fazer com massa de biscuit, uma massa branquinha, uma massa cinza também. Fica tão bonitinho quanto, tá? São apenas sugestões que eu vou dando para vocês. Agora,
Eu vou com a massa rosinha fazer 2 bolinhas, que eu quero dar uma marquinha na bochechinha para deixar mais fofinho. Então, eu vou garantir que essas bolinhas estejam no mesmo tamanho. Ó, 2 bolinhas do mesmo tamanho, né? Um rosinha. Venho aqui com a cola branca, eu ponho na mão, ela acaba sendo um apoio meu, né? Para eu conseguir colocar. Ó, com um palitinho, ponho um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Pronto. Aperta aqui um pouquinho, ó, e fazemos o detalhe da bochechinha. Aí vai tomando forma, ficando bem gracioso, né? O nosso gatinho. Ou gatinha, né? Como preferirem. Próximo passo, agora eu venho com a tinta e venho só com o pincel fininho, só fazendo os desenhinhos, ó. Faço a sobrancelha, faço um detalhezinho aqui no rabinho, vou fazer também um detalhezinho aqui na aranha, coisa bem simples, tá? E aí, se quiser, no caso eu vou fazer umas bolinhas aqui no chapéu, mas fica a critério, se vocês querem algo com mais detalhes, menos detalhes, aí fica bem a critério. Eu achei que ia combinar, ia ficar gracioso, então já coloquei bolinha em tudo, né? É tudo muito pessoal. O legal é que vocês podem fazer essa caneca, esse trabalho, mesclando cores, trocando a cor do gatinho, trocando a cor do chapéu, e aí vão fazendo trabalhos bem diferentes. E faço também para finalizar a boquinha, assim um detalhe como se estivesse sorrindo bem feliz. Agora vamos com a cola de silicone da Tec Bond, mais corante em pó, para fazer aquele efeito fantástico, né, da gosminha lá dentro do caldeirão. Vou usar pozinho da Saramanil em 2 cores, amarelo e um verdinho. Então, o primeiro passo, eu coloco a cola de silicone aqui numa superfície, num pratinho, num copinho, tá? Fecho aqui a embalagem, é sempre importante para que você mantenha a durabilidade. Não usa muito, mas dá um efeito bacana demais. Então, eu venho com um pozinho, esse pozinho ele tem um fluorescente, então eu gosto para dar justo esse efeito aí de Halloween. Venho fazendo essa, né, misturinha, mesclando aí, ó. Ele mistura rápido, apesar que eu tô um pouquinho acelerado esse vídeo, mas até porque senão, gente, demora e eu não quero que fique um vídeo muito extenso para vocês aqui no YouTube. Já ficou na consistência ok? Vou dar uma piscadinha assim, ó, de verdinho e vou mesclar bem mal mesclado assim para ficar com um efeito meio bagunçadinho, e aí a gente vai ter um efeito bacana na nossa peça. Venho pegando e apenas, pessoal, posicionando, tá bom? Vou colocando nessa cavidade que nós fizemos do caldeirão, ponho nessa cavidade, ó, preenchendo, e vou fazer uns escorridinhos, ó, vou para baixo aqui da aranha, tá? Com palitinho fica fácil fazer isso. Ainda tenho aqui, ó, e eu venho dando efeitos agora de escorridinho, ó. Como se estivesse transbordando aí nosso caldeirão com essa poção aí misteriosa do gatinho bruxo, da gatinha bruxa ou, né, de alguma bruxinha. Vou colocar aqui só mais um pouquinho nesse outro pedacinho aqui, né, como se estivesse escorrendo aqui próximo também da nossa aranha. E isso seca até que relativamente rápido, tá, pessoal? E fica muito bacana esse efeito. Então, usem e abusem desse tipo de efeito com a cola de silicone e corantes, porque eu acho que a gente pode acrescentar no biscuit várias técnicas, várias, né, possibilidades que vão fazer o seu trabalho ficar diferente e destacar dos demais, tá? Então, fica a minha sugestão aí para vocês e fica muito, muito, muito lindo. Ele seca rápido, tá? Dependendo do tempo, se tiver calor, algumas horinhas já tá super seco, já perfeito, acabado. Agora, a gente só vou fazer um detalhezinho final aqui no chapéu, com a massa cinza. Eu faço um rolinho e vou dobrando para formar um quadradinho, tá? Que é o acabamentinho ali do chapéuzinho. Poderia não fazer? Poderia, mas eu acho que vai ficar bem bacana fazendo, tá? Então, são detalhezinhos que eu fazendo na peça, obviamente, vou mostrar para vocês, mas se vocês querem uma versão mais simplificada, também pode, vai ficar tão lindo quanto. Ó, aperto aqui. E isso você pode pintar com cromado, pode pintar, né, com prateado, fica bonito também. Agora, a gente vai fazer o passo final, né? A gente vai começar a sombrear a peça.
O sombreado, a gente utiliza o giz pastel seco. Eu dou uma raspadinha assim, ó. Raspo esse pozinho com o marrom escuro e com o preto. Venho com o pincel chanfrado macio e venho o biscuit, ainda tá úmido, tá, pessoal? E eu venho aqui, ó, esfumando. Começou a chover por aqui, olha só, para dar um clima nesse vídeo aí, Halloween. Venho esfumando, dando todo o efeito assim de sombra, luz, tá? E a gente vem fazendo esse efeitinho aqui, ó, com o pincel chanfrado, fazendo um sujinho na parte aqui de baixo da alça, né, do caldeirão. Isso tudo vai dar um efeito bem bacana, ó. Faço esse efeito aqui, né, dou uma sopradinha para tirar o excesso e venho fazendo a curva aqui da gosminha, fazendo esse efeito assim de sombreado nessa gosminha. E vocês podem perceber que a peça fica muito mais rica, muito mais detalhada, tá bom? E assim já fica muito lindo para vocês. Vamos deixar secar, tá bom? Ó, só ver se tem algum detalhezinho e deixamos secar. Após a secagem, ó, a peça descola, tá bom? Mas ela tá com a curvatura da caneca. E isso aqui é importante pra gente fazer a colagem definitiva. E pra colagem definitiva, eu vou usar a Pregue Fácil da Tec Bond, que é um adesivo de montagem que substitui prego e parafuso. Ele é muito resistente, muito forte, extra forte para dizer a verdade. E o que eu gosto do Pregue Fácil, eu também utilizo outros produtos da Tec Bond, como Araldite, mas tem pessoas que têm um pouco de dificuldade em fazer misturas com a cola bicomponente. Então esse daí parece uma pasta de dente, ele é um único produto. E aí você aplica ele diretamente no biscuit, que já está seco, né, com a curvatura da caneca. Você aplica aí com uma espátula em toda a superfície, lembrando, e vou ressaltar mais uma vez, que o biscuit está com a curvatura dessa caneca, o que vai facilitar essa colagem definitiva, porque ele não vai ter espaço para entrar ar, para entrar água, e aí ele vai colar mesmo perfeitamente, tá bom? Posiciono, deixo secar, pode até colocar limpo assim se tiver algum excesso, põe uma fita crepe se precisar. Impermeabilizo antes com um verniz fosco ou verniz brilhante a seu critério. E depois de seco, ele está perfeitamente pronto para o uso, tá bom? Então, ó, fica essa dica de vocês utilizarem o Pregue Fácil da Tec Bond. Caneca pronta, dica de conservação, você pode utilizar normalmente, pode lavar, né? Antes você só faz uma impermeabilização com um verniz fosco ou brilhante e já pode usar normalmente. Lava, pode lavar dentro, fora e depois seca com um paninho de prato e tá tudo ok. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!